Olá a todos e bem-vindos de volta ao Strategic Labs, o canal onde analisamos profundamente as ideias, narrativas e estratégias por trás dos documentos. Hoje vamos mergulhar no material que temos sobre a mesa. Antes de começar, por favor, deixe um like, compartilhe o episódio, inscreva-se no canal e lembre-se de verificar a descrição para os links de acesso ao material original. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui de novo para mais uma discussão daquelas. Bom, imagina só sentar na mesa de negociação nuclear mais importante do mundo. Você olha para o outro lado, para a delegação adversária, e sabe exatamente quais segredos eles acham que estão super bem guardados. E o detalhe mais fascinante disso tudo é que você não sabe disso porque, um aliado poderoso te deu um relatório. Exato. Você sabe por que os seus próprios espiões se infiltraram na rede deles de uma forma totalmente invisível. E hoje a nossa análise vai entrar numa camada geológica bem oculta da geopolítica. Sim, a gente está debruçando sobre o livro Shadow Intelligence Series-France, do Edward H. Whitmore, que foi publicado em 2026. Isso. E a missão desse nosso mergulho de hoje é tentar desvendar como a inteligência francesa não é apenas um órgão de coleta de dados, né? Ela é a espinha dorsal da soberania do Estado. Uma máquina que opera literalmente nas sombras e com uma autonomia que desafia de frente a hegemonia das redes de espionagem anglo-americanas. E o que diferencia essa comunidade de inteligência de qualquer outra superpotência global é um ethos que chega a ser quase obsessivo por independência. Com certeza. A gente não está falando de espionagem tática só para evitar ataques terroristas, sabe? Trata-se da manifestação prática de um Estado que se recusa categoricamente a ser um ator coadjuvante no mundo. Pois é, lendo o material do Whitmore, fica muito claro que a inteligência na França atua como o sistema nervoso central de uma doutrina que eles chamam de autonomia estratégica. E para quem nos ouve entender o peso disso, a gente precisa ter em mente que isso não é um jargão moderno de segurança cibernética. Não, longe disso. É uma filosofia que está enraizada em séculos de história estatal. É verdade. O texto até faz uma ponte com filósofos do século XVI, como o Jean Bodin, né, sobre o poder indivisível do Estado, e vai até Rousseau. Mas, para falar a verdade, lendo a análise do Whitmore, a verdadeira virada de chave para essa fobia de dependência que eles têm parece ser algo muito mais recente e bem traumático. Sim, a cicatriz deixada pela Segunda Guerra Mundial. Exato. A queda brutal da França ali em 1940 e aquele regime colaboracionista de Vichy, parece que criaram uma espécie de paranoia institucional neles. Olha, eu diria que a palavra correta talvez seja até um instinto de sobrevivência levado ao limite, sabe? Faz sentido. Quando o Charles de Gaulle assumiu a liderança da resistência francesa lá no exílio, ele percebeu rápido que operar à mercê dos britânicos e dos americanos significava, muitas vezes, ter os interesses franceses colocados em segundo plano. E eles odeiam isso. Demais. Essa humilhação moldou a convicção inabalável de que a França precisava ser a mestre absoluta do seu próprio destino. O de Gaulle detestava subordinação. Isso me leva a questionar a matemática dessa estratégia toda, especialmente quando o livro detalha a recusa deles em se integrar ao Five Eyes. O famoso grupo dos 5 olhos. Isso. Para quem está acompanhando a gente e conhece essa aliança, a gente sabe que é o maior consórcio de compartilhamento de inteligência do planeta. Composto pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Exatamente. É como se, num grupo de trabalho da faculdade, onde todo mundo divide as anotações, que seria o Five Eyes. Sei. A França seria quem? A França fosse aquele aluno que insiste em ler a bibliografia inteira sozinho lá na biblioteca original. Sabe? Só para não depender do viés de ninguém. Nossa, essa analogia é perfeita, mas dá muito mais trabalho. Muito mais. E aí eu te pergunto, num cenário global hiperconectado, como é que um país com o PIB da França pode realisticamente competir nessa coleta de dados contra o orçamento somado de todos esses aliados? É a pergunta de $1 milhão. Isso não parece uma arrogância diplomática que acaba gerando pontos cegos que podem ser fatais? Então essa é a grande tensão estrutural que o Whitmore explora no livro. A recusa em se integrar gera, inegavelmente,
pontos cegos. Não tem como ver tudo. Impossível. Contudo, a lógica lá do Estado francês é que o risco de você ficar dependente é muito mais letal do que o risco de não saber de tudo. Caramba! Pois é. Ao depender dos relatórios de Washington ou de Londres, as decisões lá do Palácio do Eliseu poderiam ser sutilmente contaminadas por agendas que não são as deles. Ou até pior, né? Fontes francesas poderiam ser expostas naqueles vazamentos de outras nações, que a gente sabe que acontece muito. Exato. E a resposta deles para essa disparidade de orçamento é ter um foco totalmente assimétrico. Eles não tentam abraçar o mundo. Não tentam monitorar o planeta inteiro ao mesmo tempo. Eles investem muito pesado em áreas de interesse vital e, acima de tudo, investem em autossuficiência tecnológica. Só para garantir que ninguém possa cortar o fio do telefone deles, digamos assim. Basicamente isso. O que já nos joga direto na complexidade logística de manter essa independência. O livro detalha que essa autonomia estratégica exige uma infraestrutura industrial que é colossal. Sim, é gigantesca. Eles não estão simplesmente comprando os servidores e softwares de prateleira ou alugando a capacidade de satélites americanos, né? O nível de controle que eles exigem sobre a cadeia de suprimentos da própria espionagem é um pesadelo logístico. Um pesadelo que eles transformaram em política industrial de Estado, né? Para evitar os famosos backdoors de agências estrangeiras nos sistemas deles, o governo atua quase em simbiose com gigantes nacionais. Tipo a Thales. A Thales e a Airbus Defence and Space. O foco que o autor dá para o desenvolvimento de criptografia resistente a algoritmos quânticos é super revelador. É porque a premissa é assustadora, né? Se a computação quântica quebrar a criptografia padrão do mundo nos próximos anos, os segredos de Estado que estão armazenados hoje vão estar totalmente abertos. Exatamente. E a França não vai ficar sentada esperando que uma empresa do Vale do Silício forneça a solução mágica. Eles estão desenvolvendo os próprios algoritmos de blindagem matemática lá dentro. Somado a isso, a gente ainda tem o papel do CENES, né, a Agência Espacial Francesa. Lendo sobre a infraestrutura deles no espaço, fica muito evidente a vantagem de você operar os seus próprios satélites de reconhecimento militar. O sistema CSO, por exemplo. Isso. Em uma crise, Paris não precisa pedir permissão ou entrar na fila de prioridades lá do Pentágono para conseguir redirecionar um satélite sobre uma zona de conflito. Eles têm a própria imagem, no próprio tempo e tudo criptografado no sistema deles. Mas ter dados não é nada se a sua burocracia for incapaz de processar tudo isso, certo? E aqui o documento me surpreendeu bastante, porque o senso comum diz que a comunidade de inteligência no Ocidente é geralmente muito fragmentada. Sim. A gente viu isso tragicamente nos Estados Unidos antes do 11 de setembro, onde a CIA e o FBI simplesmente não conectavam as pontas. Um não falava com o outro. Exato, mas a arquitetura francesa foi desenhada justamente para forçar essa integração, através de um triunvirato. Explica um pouco dessa divisão pra gente. Bom, de um lado a gente tem a DGSE, que cuida da espionagem externa, quebra de códigos e operações em solo estrangeiro. Certo. Internamente tem a DGSI, que lida com o contra-terrorismo e contra-inteligência. E ainda tem a DRM, que foca na inteligência militar para os comandantes lá no campo de batalha. Mas o grande diferencial é como tudo isso converge, não é? Sem dúvida. O livro enfatiza muito o papel dos comitês que centralizam isso, particularmente o OCCR. E a subordinação é direta e muito estreita com o poder político. Não tem aquele distanciamento que a gente costuma ver em outros países. Não mesmo. O presidente da República e os ministros têm um acesso quase que imediato aos relatórios brutos que essas três agências fundem. É uma coordenação pensada para transformar a espionagem em política externa aplicável em questão de horas. Mas olha só, construir uma máquina de coleta de dados tão eficiente assim e tão blindada de auditores de fora... E tão perto do executivo, né? Exato. Isso não cria uma caixa preta meio assustadora para o próprio país? Nossa, essa é a ferida aberta da inteligência francesa que o texto brilhantemente chama de paradoxo democrático. Porque a conta não fecha, né? Não fecha. Você não consegue criar uma entidade capaz de conduzir ciberataques indetectáveis, espionar no mundo todo... e derrubar redes terroristas e, ao mesmo tempo, querer que ela seja totalmente transparente para o público civil.
A tensão entre o sigilo de Estado e os direitos democráticos ali é constante. E o autor é muito perspicaz de não ignorar o histórico de abusos, viu? Ele usa o escândalo das escutas do LC como principal estudo de caso. Nossa, esse segmento do livro é ao mesmo tempo fascinante e perturbador. Demais. A gente está falando da época da presidência do François Mitterrand, nos anos 80 e comecinho dos 90. Ele usou uma célula antiterrorista que, pelo menos na teoria, deveria proteger a nação. Só que na prática a história foi bem diferente. Muito diferente. Ocorreu a instrumentalização da inteligência do Estado para blindar o poder pessoal e até a vida privada do presidente. Foram interceptações de milhares de ligações, né? Sim, de atrizes como a Carol Bouquet, jornalistas investigativos como Edoui Plenel, advogados, rivais políticos. Tudo isso para esconder fatos incômodos, tipo, a existência de uma filha ilegítima do presidente. É bizarro pensar que o aparato do Estado foi usado para isso. E aí eu faço o papel de advogado do diabo aqui. Se a mesma estrutura que protege contra hackers de nações rivais é usada para grampear um jornalista que está incomodando o governo, a premissa de que a inteligência é a vontade do Estado não cai por terra? Fica parecendo a vontade de um indivíduo operando sem amarras, né? Exatamente isso. E a mecânica desse escândalo evidenciou que aquela doutrina do Jean Bodin, lá do século XVI, sobre o poder absoluto, quando você aplica na era moderna, é incrivelmente perigosa sem supervisão. A lógica brutal de que os fins justificam os meios foi totalmente corrompida. E autoriza as técnicas de inteligência, certo? Isso. A tentativa foi meio que criar uma membrana permeável, alguma coisa capaz de auditar a legalidade das operações, mas sem vazar os detalhes táticos para a imprensa. Só que esse equilíbrio continua bem frágil. Muito. Especialmente depois daquela onda de ataques terroristas em 2015, a sociedade civil francesa acabou cedendo mais poder de vigilância em troca de segurança. A velha troca de liberdade por segurança. Pois é. Mas a desconfiança sobre, quem vigia os vigilantes permanece super central no debate nacional deles. E apesar dessas contusões todas em casa, a aplicação dessa força lá fora mostra o porquê de o Estado relutar tanto em cortar os recursos dessas agências. Para entender a eficácia na prática, o documento vai fundo nos limites geográficos onde a DGSE realmente mostra sua musculatura. E aponta de forma incisiva para o continente africano. A análise sobre a presença deles na África é um dos pontos mais densos do livro. O autor argumenta que a França-Afrique, Aquela rede complexa e super criticada de influência pós-colonial. Exato. Essa rede serviu como fundação para a arquitetura de inteligência mais profunda que a Europa tem lá no continente. Quer dizer, a França não simplesmente recolheu as bandeiras e foi embora depois da descolonização. De jeito nenhum. Eles integraram os administradores, os contatos tribais, os linguistas, tudo direto nas operações da DGSE. E o resultado disso é uma superioridade brutal em human, a inteligência humana, que é disparada a parte mais difícil da espionagem. Sem dúvida. Você pode comprar um satélite milionário, mas você não pode comprar uma rede de contatos que passou de geração em geração no deserto do Sahel do dia para a noite. Um exemplo prático e muito impressionante que o texto levanta sobre isso é o início da Operação Serval lá no Mali, em 2013. Esse caso é clássico. O que a França fez ali não foi só um mapeamento aéreo de acampamentos de extremistas ligados à Al-Qaeda no deserto. Potências com boa tecnologia espacial fazem isso toda hora. Então, o que definiu aquele avanço fulminante das tropas francesas foi justamente a capacidade da inteligência de ler o terreno humano. Eles tinham agentes e contatos que entendiam a fundo a fricção entre os grupos extremistas e as diferentes facções tuaregues, como o MNLA. E essa compreensão da dinâmica tribal foi o grande diferencial estratégico deles. Saber quais líderes tuaregues odiavam mais a presença da Al-Qaeda do que a intervenção ocidental, sabe? Isso permitiu que a inteligência francesa e os diplomatas ali em campo separassem as alianças locais. Foi um trabalho cirúrgico de dissecação social e política feito em tempo real, e isso guiou os ataques aéreos e o avanço das forças especiais
com uma precisão que outros atores com mais recursos, tipo os próprios Estados Unidos, não conseguiriam replicar. Porque faltava esse conhecimento íntimo do terreno que os franceses tinham. Exato. A inteligência agiu como o bisturi bem antes de a força bruta do exército ser aplicada. E o bizarro é que esse fluxo de dados que começa lá em desertos distantes se conecta diretamente com as ruas de Paris. É a intersecção entre a ameaça externa e a segurança interna. É a materialização de como a DGSE e a DGSI trabalham juntas na prática, né? As informações colhidas sobre o movimento de radicais na Síria e na África cruzaram as fronteiras sem aquela burocracia que sempre atrasa as investigações. A colaboração com os belgas para neutralizar caras que estavam a poucas horas de lançar ataques complexos em solo francês é a prova da letalidade de um sistema que trata a inteligência como um ciclo contínuo. E tem um terceiro vértice nessa equação de poder que é tão impactante quanto a parte militar e de antiterrorismo. Que é o uso da inteligência como ferramenta diplomática pura. Isso. O Whitmore explora como os franceses usam a informação como moeda de troca. E o caso das negociações do acordo nuclear do Irã, o E3+3, ilustra a sofisticação dessa prática de um jeito magistral. Nossa, a sessão sobre as negociações do Irã muda completamente a perspectiva do que é ter poder na mesa. A DGSE francesa se infiltrou em redes que eram incrivelmente complexas. Eles mapearam a movimentação de cientistas iranianos trabalhando disfarçados em universidades na Europa, né? Sim, e rastrearam aquelas compras super fragmentadas de tecnologia em cadeias de suprimentos globais. Descobriram um real grau do enriquecimento de urânio e de instalações que o Irã jurava que eram indetectáveis. E o mais genial, quando os diplomatas franceses sentaram na mesa em Viena, eles não usaram essas informações para iniciar um conflito armado. Eles usaram como alavancagem bruta na negociação. Exato! Apresentar evidências irrefutáveis de algo que o outro lado acredita que é um segredo absoluto, bom, isso gera um impacto psicológico paralisante numa tratativa diplomática. Os negociadores da França não precisaram fazer ameaças militares. O simples ato de revelar que eles conheciam o tamanho da operação clandestina iraniana forçou concessões imediatas. É a consagração da tal autonomia estratégica. A França não precisou bater na porta da CIA ou do MI6 para saber o que o Irã estava aprontando. Como eles tinham os próprios dados primários, a voz do corpo diplomático francês ganhou uma autoridade inquestionável, tanto com os aliados ocidentais quanto com os adversários. Na diplomacia clássica, ter esse nível de inteligência autônomo é tipo, jogar pôquer conhecendo as cartas de quem está do seu lado. Através do reflexo de uma janela que você mesmo instalou. Você acaba ditando o ritmo das apostas. Bela imagem. Mas olha, o que a conclusão do Whitmore aborda é uma mudança iminente nesse jogo. Porque a transição que a gente está testemunhando hoje é implacável, não tem como negar. À medida que o mundo tira o foco daquele contato humano clássico em embaixadas e entra de cabeça nas ameaças puramente digitais, o modelo francês parece que vai entrar em rota de colisão com a realidade do orçamento deles. O encerramento do livro traz um prognóstico cheio de incertezas, né? Focando nesses desafios das táticas de zona cinzenta. Sim, a gente está falando daquele espectro onde rolam ataques cibernéticos a hospitais, a redes elétricas. Campanhas massivas de desinformação patrocinadas por estados estrangeiros e coerção econômica. Ações que debilitam o país, mas que não justificam uma declaração formal de guerra. E defender o Estado nesse território exige um nível de talento técnico que, francamente, está escasso e é muito, muito caro. E o gargalo central que o Whitmore aponta não é que falta vontade do presidente em assinar ordens executivas, mas sim uma crise de retenção humana. Recrutar hackers éticos de alto nível, engenheiros focados em inteligência artificial ofensiva e criptógrafos que entendam as ameaças do futuro é difícil demais. É uma competição direta com gigantes como Google, Microsoft e as indústrias da Ásia, que pagam salários astronômicos. Como é que um serviço de Estado francês, que insiste em desenvolver absolutamente tudo do zero por medo de depender dos outros, vai conseguir financiar isso para sempre? É uma sobrecarga monumental na máquina pública. A insistência deles em, não usar infraestrutura de nuvem de aliados por questões de soberania cria um custo de manutenção insano. Poucos estados no mundo teriam grana ou até vontade para bancar isso sozinhos. As agências lá estão numa corrida armamentista invisível que não para nunca.
A pressão cai toda sobre a capacidade do governo de oferecer para os melhores talentos não só um salário razoável, mas um senso de patriotismo. E aquele desafio intelectual que é incomparável, né? Hackear adversários estatais com imunidade legal. Pois é. Mas se a balança econômica, apesar de mais para outro lado, o tão defendido castelo autônomo da França pode começar a rachar simplesmente porque não tem engenheiro suficiente para manter as pontes levadiças operando. O que nos leva a uma reflexão muito provocativa para quem está acompanhando essa evolução tecnológica de perto. Pensa bem. Se o futuro das agências for baseado essencialmente no processamento massivo de exabytes de dados, e se logo a gente tiver sistemas de IA militarizadas capazes de prever conflitos com mais precisão do que os analistas humanos, será que a sobrevivência da tão glorificada autonomia estratégica não vai depender menos da bravura dos espiões de campo? E muito mais de quem tem o algoritmo proprietário mais eficiente rodando num servidor subterrâneo lá em Paris? É de se pensar. Porque se o algoritmo for construído com falhas, a soberania inteira despenca em segundos. Essa é a grande questão que o livro deixa no ar. Para amarrar o que o material de hoje entregou para a gente, a obra demonstra que a inteligência francesa não atua como um escudo passivo, mas como uma espada empunhada com muita agressividade política. Sem dúvida. Eles estruturaram um complexo gigante, baseado em autossuficiência tecnológica para escapar da gravidade dos Estados Unidos, centralizaram o poder para garantir agilidade e usam uma rede histórica impecável para manter o peso diplomático no mundo. É uma doutrina que molda até onde o Estado está disposto a ir nas sombras só para garantir que o país não se torne irrelevante à luz do dia. Uma análise que deixa super claro que o poder de uma nação não se mede mais por paradas militares, mas sim pelo que ela é capaz de ver bem antes do resto do mundo acordar. Exato. Chegamos ao fim desta análise. Se este episódio agregou valor ao seu dia, por favor, deixe um like, compartilhe e inscreva-se no Strategic Labs para que possamos continuar desconstruindo narrativas. Lembre-se de conferir a descrição do vídeo. Nos vemos na próxima.